My name is Nick. You're all going to die. Pew, 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 pew. 14 de fevereiro, Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Aproximadamente 2 horas e 21 minutos, um ex-aluno da escola Stoneman Douglas se dirige ao prédio de 3 andares, com 30 salas, 900 alunos e 30 professores. Usando fones de ouvido e um colete, seguiu pelos corredores com sua AR-15 semi-automática na mão, dando início a uma das maiores tragédias escolares nos Estados Unidos. Cruz, como era conhecido pelos outros, já havia sido transferido de escola mais de 5 vezes em menos de 3 anos. Sem amigos, ficava fazendo piadas sobre armas, e em suas redes sociais, a maioria de suas postagens eram apoiando o extermínio a mexicanos, homossexuais e negros, e achava que mulheres brancas, ao se relacionarem com homens negros, eram traidoras da nação. Odiava também judeus e imigrantes. Mais tarde, nas investigações, o FBI deu como muito perturbadoras as suas postagens. Colegas também relataram que Cruz era muito estressado e que ficava falando de armas o tempo todo. Outros colegas também diziam que ele ficava se gabando por ter sido expulso de 2 escolas. Foi aluno na Stoneman Douglas, porém foi expulso por problemas disciplinares. Enquanto ainda estudava na Stoneman Douglas, um e-mail circulou entre os professores e ele foi proibido de usar mochilas e malas aos arredores da escola. Em setembro de 2016, o Departamento da Criança iniciou uma investigação após ser descoberto o Snapchat se automutilando e dizendo que ia comprar uma arma. Ao mesmo tempo, funcionários da escola pediram para que ele passasse por uma avaliação psicológica, mas a instituição negou. Que legal, né? O pessoal da investigação alegou que ele tinha depressão, TDAH e autismo, mas que foi considerado de baixo risco para si e para os outros. Ele já fazia uso de medicamentos controlados, porém parou mais ou menos 1 ano antes do ataque. Trabalhava na Dollar Tree e com seu salário conseguiu adquirir uma AR-15 semi-automática legalmente. Mais tarde, os donos dessa loja de arma, ao saberem do ataque, fecharam as portas. Tendo uma atitude no mínimo suspeita, em 2017 fez um comentário no vídeo de uma pessoa dizendo que se tornaria atirador profissional. O dono da página denunciou esse comentário ao FBI, mas não conseguiram identificar o comentário mesmo depois de investigar a rede. O FBI não conseguiu identificar um comentário. Tá, o FBI. Cruz pede um Uber até a escola, chegando lá às 2h19 da tarde. Um segurança avista uma pessoa usando uma mochila e uma sacola de mão grande. Passou pelo rádio que havia visto uma pessoa suspeita entrar na escola. A escola se chamava Marjory Stoneman Douglas, localizado em Parkland, Flórida. Às 2h21 entra no prédio. Ele sobe as escadas e logo de cara se depara com um aluno e diz: "Saia daqui porque as coisas vão ficar feias." Ele entra no corredor atirando aleatoriamente, atingindo 3 alunos que foram a óbito no local. Acredita-se que com a fumaça da arma, o alarme de incêndio foi acionado, fazendo com que o corredor ficasse lotado. Existe um código vermelho lá nos Estados Unidos que, quando acionado, a escola entra em lockdown, trancando salas e portas. Ao mesmo tempo, a polícia é acionada. Só que não é todo mundo que pode acionar esse código. Lembram do segurança que eu falei? Ele não era o responsável por acionar esse código. Ele só era responsável por reportar coisas suspeitas. E quando passou o rádio para o colega dele se escondeu dentro de um armário. Caminhando tranquilamente pelo corredor da escola, tentou entrar em uma das salas, porém ela já estava trancada. Pela janela disparou aleatoriamente. Repetiu o mesmo nas próximas 5 salas, alvejando 19 alunos, 6 vindo a óbito no local
e ferindo outras 13. Vendo nas imagens, percebemos que o código ainda não tinha sido acionado e que funcionários ainda estavam sem saber quem era o responsável pelo código. Um policial que estava fazendo ronda ali perto percebeu uma movimentação e ficou na entrada do prédio, sem entrar no local para tentar impedir algo. Ao que tudo indica, depois de verem a real situação, um dos funcionários finalmente aciona aquele maldito código vermelho. Nas escadas, Cruz se deparou com 2 funcionários que foram a óbito no local. Já no segundo andar, mais disparos aleatórios, porém sem ferir ninguém. Chegando no terceiro andar, viu pessoas correndo do lado de fora da rua. Tentou atirar pela janela para tentar acertar elas, porém sem sucesso. Já sem ninguém na mira, Cruz larga sua arma, tira seu colete e foge no meio dos alunos, dando fim a um massacre na escola Marjory Stoneman. Eu levei menos de 4 minutos para contar o que aconteceu lá na escola. Para alguns foi muito demorado e saíram do vídeo. Para outros, poderia ter sido mais detalhado, mas para as vítimas sobreviventes ou não, esse menos de 4 minutos foi uma eternidade, repleta de desespero, agonia e terror, e de tudo sentimento que é ruim. Tu vai ficar aqui, é? E muitas dessas pessoas não dão valor aos minutos que tem, fazendo fofoca, criticando o outro, ao invés de agradecerem por não estarem ou não terem sido vítimas ou não conhecer ninguém que tenha sido vítima de um ataque como esse. Ao total foram 6 minutos. As vítimas foram atingidas em menos de 4. A SWAT já estava no local, porém Cruz já tinha saído do prédio se misturando aos demais sobreviventes que ele não conseguiu alvejar. Saindo dos arredores da escola, foi pro Walmart. Lá dentro foi comprar um refrigerante no Subway e depois foi pro McDonald's. Às 13h40 da tarde foi visto a uns quilômetros da escola por um policial e foi preso. What's going on? What's going on today, bro? The demons, man. Demons? Voices. Yeah, no problem. Voices. Voices and demons? Where's the voices? What the f***? Where the f*** am I? Holy shit. Não se sabe o que ele planejava fazer depois ou se ao menos tinha algum plano. Depois disso, o FBI divulgou que no dia 5 de janeiro de 2018, receberam denúncias próximas de pessoas à Cruz, dizendo que ele possuía armas, desejo de matar e estava se tornando um possível atirador em massa. Mais tarde, o xerife de Broward, Scott Israel, divulgou que nos últimos anos mais de 20 denúncias em relação à Cruz foram feitas. Depois de investigarem, o FBI admitiu descuido em relação às informações e que a investigação poderia ter sido mais aprofundada. Depois disso, o governador da Flórida, Rick Scott, pediu a demissão do diretor do FBI, dizendo que a falha do FBI em tomar medidas contra esse assassino é inaceitável. Aqui nesse mapa nós podemos ver cada incidente desde 1970 a junho de 2022, em que uma arma foi brandida, disparada ou uma bala atingiu a propriedade escolar, por qualquer motivo, independente de vítimas ou não. Com 1971 tiroteios, 652 fatalidades e 1845 lesões. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá? E vocês sabiam que desde Columbine, em 1999, mais de 3.000 estudantes nos Estados Unidos sofreram violência armada em escolas? Sabiam também que houve mais tiroteios em escolas em 2022 do que em qualquer ano desde Columbine, à medida que a pandemia emergia? Em 4 de 5 tiroteios, ao menos uma pessoa sabia do plano do agressor e não o denunciou? E cerca de 1 em cada 5 jovens LGBTQIAP+, foram ameaçados ou feridos com arma na propriedade escolar? Eu vou deixar esses links todos aqui na descrição. Aconselho todos a verem, porque vale muito a pena. Inclusive, também vou deixar um link sobre sinais críticos de alerta de violência, como, por exemplo, bullying, vangloriar-se do acesso a armas e crueldade com animais. Como é que pode ser cruel com um animalzinho desses, né? Não tem como, meu Deus. Como é que pode? Claro que ter alguns desses sinais
Claro que ter alguns desses sinais não indica necessariamente violência iminente, mas caso tu se sinta ameaçado ou algo do tipo, e se tu for menor, fale com algum adulto ou liga pra polícia, pô. É melhor a gente ter na nossa consciência algo de bom que a gente tentou fazer do que uma culpa por não ter tentado fazer nada, tá? Todos os links aqui na descrição. Vou deixar também um link de um vídeo de 2 minutos que eu queria muito que vocês vissem, principalmente para quem estuda aí, né? E quero muito também que vocês sentem o dedo nesse like aí e se inscrevam nesse canal, porque eu faço os vídeos com tanto carinho para nós, tá bom? Então tá bom. O ex-presidente na época, Donald Trump, em um comunicado ofereceu condolências às vítimas e abordou problemas de segurança escolar e problemas de saúde mental, se esquivando do debate do controle de armas do país. O político Paul Ryan disse que esse era o momento para voltar atrás e contar nossas bênçãos ao invés de discussões políticas. Marco Rubio, senador da Flórida, disse que a maioria das propostas sobre um controle mais rígido do uso de armas não impediriam esse tiroteio e nenhum dos anteriores. Pouco tempo depois do ataque, inúmeros sobreviventes criticaram as reações, pedindo que os políticos agissem de modo correto para prevenir a morte de mais crianças em tiroteios em escolas, ao invés de ficarem oferecendo condolências. Alguns professores e alunos foram dados como heróis durante o ataque. Scott Bagel abriu a porta para os alunos entrarem. Ele foi a óbito enquanto tentava fechar a porta, disse a estudante Kelsey à mídia. Outra estudante disse à BBC que seu professor fechou a porta, mas em segundos o alarme de incêndio tocou, fazendo com que a turma saísse instintivamente da sala. A professora Ashley Kurt disse ao site Daily Beast que agarrou dezenas de crianças que corriam pelo corredor e levou até o escritório. Depois do ataque, Rick Scott sancionou uma lei que aumenta a idade mínima para a venda de armas. Agora a idade é 21 anos. No dia 24 de março de 2018 aconteceu uma marcha com o nome Marcha pelas Nossas Vidas, com o intuito de exigir maior controle na comercialização bélica no país. O ato contou com nomes famosos como Lady Gaga, Ariana Grande, dentre outras. Nas escolas de lá, ocorrem treinamentos uma vez por mês. E as práticas foram sendo aprimoradas, digamos assim, né? No início, eram instruções de como os estudantes deveriam se esconder. Depois, como proteger portas e janelas. E, por fim, o treinamento pedia para que os alunos conseguissem pegar materiais para jogar no possível atirador. O prédio onde o ataque aconteceu está programado para ser demolido no verão de 2024, desse ano. Não foi demolido antes, porque estava sendo usado para preservar as provas durante o julgamento. E por falar em julgamento, Cruz não esboçou nenhuma reação, nem quando os familiares das vítimas foram falar. E antes de perguntar como Cruz gostaria de se declarar, a juíza do circuito de Broward, Elizabeth, leu todos os nomes das vítimas e culpado foi por 17 vezes. Contrariando a vontade de muitos, o júri votou por prisão perpétua e a juíza ordenou que Nicholas Cruz cumprisse pena de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Um psiquiatra forense entrevistou Cruz em março de 2022 por mais de 500 horas. Eu não vou me aprofundar muito nessa entrevista, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vocês podem procurar pelo YouTube, que tem vários vídeos dessa entrevista. Mas o psiquiatra diagnosticou com transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade limítrofe, histórico de transtorno de conduta e simulação. Explicou, apresentava tanto agressão impulsiva como planejada. Na entrevista, Cruz conta como planejou o ataque, que incluía ensaios em seu quintal e que pensava em tiroteios em massa desde os seus 13 anos. Disse também o porquê resolveu largar a arma e fugir do prédio. E a resposta foi: não consegui ninguém para matar.